Bom dia a todos. Meu nome é Lorenzo. Eu vou fazer a minha apresentação de toxicologia e o título da minha apresentação é a tetrodontoxina e o consumo de baiacus tóxicos. Bom, a tetrodontoxina, ou TTX, é uma neurotoxina não proteica. Inicialmente ela foi descrita como uma toxina exclusiva de peixes-balão, ou baiacus, da família Tetrodontidae, mas atualmente já se sabe que ela pode ser encontrada em uma ampla variedade de animais, tanto vertebrados quanto invertebrados, e que não são relacionados filogeneticamente. Ela pode ser encontrada em diversas espécies de sapos, de salamandras, gastrópodes, estrelas do mar, caranguejos, plateumintos e até algumas espécies de planários. Mas ela é mais popularmente conhecida por acometer os consumidores do sushi de baiacu, conhecido como fugu. Aqui então um mapa ilustrando a distribuição de baiacus ao longo do mundo. Eles ocupam principalmente as regiões tropical e subtropical, sendo encontrados principalmente nos oceanos Índico e Pacífico. Até o ano de 2014, mais ou menos 20 espécies de baiacus que apresentavam a TTX foram implicados no envenenamento de pessoas em diversos países da Ásia, na Austrália, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos e até no Brasil. O que implica que, para a preparação desse animal, todas as partes tóxicas têm que ser removidas, sendo elas o fígado, os ovários, os intestinos e a pele. A TTX, então, é uma toxina hidrofílica e termoestável, o que significa que, ainda que se cozinhe o baiacu, a toxina não vai ser degradada. Na verdade, alguns estudos apontam que ocorre justamente o contrário, que na verdade cozinhar o baiacu aumenta a toxicidade da TTX. E o motivo pelo qual ela pode ser encontrada em uma ampla variedade de animais é que esses animais não produzem a toxina, eles só a acumulam através da cadeia trófica. Na verdade, a TTX ela é produzida por bactérias, já foram identificados 11 gêneros, sendo alguns deles Pseudomonas, Aeromonas e Vibrio. E aqui à direita uma representação estrutural química da toxina. Falando então das fases de intoxicação, começando pela fase de exposição. A exposição ela ocorre por meio da ingestão de partes do baiacu que não tenham sido devidamente preparadas. Pode ocorrer também a exposição através da pele, mas ela é bem menos eficiente e é considerada uma exposição de nível agudo. Passando então para a fase de toxicocinética, após a ingestão da toxina, ela é absorvida pelo trato gastrointestinal, com seus primeiros efeitos ocorrendo entre 10 minutos e 4 horas. A TTX ela é metabolizada e eliminada na urina, podendo ser detectada até 7 dias após a sua ingestão. Passando então para a fase de toxicodinâmica, a TTX então ela atua como um poderoso bloqueador dos canais de sódio, de músculos e nervos. Aqui à direita então uma representação do que ocorre. A TTX então ela se liga aos canais de sódio, inibindo a despolarização da membrana, impossibilitando a transmissão de impulsos nervosos e, portanto, não ocorrendo a contração de miócitos, que leva então à ocorrência de sintomas gastrointestinais, neurológicos e, em casos mais severos, pode levar a uma parada cardiorrespiratória. Estima-se que sejam necessários aproximadamente 2 miligramas da toxina para se matar um indivíduo adulto, e atualmente não existe antídoto conhecido. Uma curiosidade do porquê os animais que acumulam a toxina não sofrem com seus efeitos. Aqui é uma representação dos canais de sódio. O que ocorre é uma substituição de aminoácidos aromáticos por não aromáticos nessa região aqui, que é a região P do laço do primeiro domínio, onde ocorre a interação entre o canal de sódio e a TTX. Com essa alteração dos aminoácidos, isso provoca uma queda na afinidade da TTX pelo canal de sódio. Dessa forma, os animais
eles não são acometidos pelos efeitos da toxina. Na fase clínica, então, em 1941 foi desenvolvido pelos pesquisadores Fukuda e Tani uma escala de envenenamento. Essa escala ela pode variar conforme o tempo de exposição e a quantidade de toxina que foi ingerida, que ela divide então em 4 graus de intoxicação, sendo o primeiro mais leve e o quarto mais grave. E aqui os sintomas correspondentes de cada uma dos graus. No primeiro grau, então, ocorre uma parestesias, que são sensações de sensação de calor, sensação de frio, formigamento, dormência na língua, com ou sem sintomas gastrointestinais, sendo eles náusea, vômito, dor abdominal e diarreia. No segundo grau ocorre a dormência facial, a fala arrastada, a paralisia motora precoce e incoordenação, mas o paciente ainda mantém os reflexos normais. No terceiro grau ocorre a paralisia flácida generalizada, afonia, o paciente ele não consegue emitir sons, a insuficiência respiratória e pupilas fixas e dilatadas, isso claro, em pacientes conscientes. E no quarto grau ocorre a insuficiência respiratória grave, com hipóxia, bradicardia, hipotensão e pode levar a uma parada cardiorrespiratória. O atual tratamento disponível para TTX ele consiste basicamente nos primeiros socorros, dar um suporte respiratório ao paciente através de maquinário hospitalar, até que a toxina seja eliminada pela urina. Existe também um anticorpo monoclonal, que é a antitetrodotoxina, mas esse anticorpo ele possui um custo elevado e ele possui uma eficácia incerta. Se os primeiros socorros forem feitos antecipadamente, precocemente, a maioria dos pacientes consegue sobreviver. Aqui eu trouxe um estudo de caso de intoxicação que ocorreu no Brasil. Os dados no Brasil sobre intoxicação por baiacus, eles não são concretos, o que ocorre, não se tem uma dimensão de como esse problema afeta a população. O que ocorre são apenas casos isolados de intoxicações graves. E aqui eu vou ilustrar um deles que ocorreu no interior de Pernambuco, no distrito de São Lourenço, município de Goiânia. O que ocorreu foi que um bebê de um ano e 11 meses, acabou consumindo carne de baiacu que tinha sido pescada no dia anterior. Acredita-se que a espécie que foi pescada foi essa, a Sphochroides tertudineus. A criança começou a apresentar sinais de dificuldade de respiração e foi encaminhado ao hospital, mas acabou não resistindo e sofreu de uma parada cardiorrespiratória. Nesse estudo, então, os autores eles reforçam a necessidade e a importância de levar a informação para as pessoas sobre o consumo desse tipo de animal e sobre a necessidade de criação de programas de vigilância sanitária para se determinar o número concreto de casos de intoxicação de baiacus no Brasil, de forma então a determinar qual a relevância desse tipo de caso em termos sanitários. E é isso. Muito obrigado.